expectativa aí para esse Fla-Flu, principalmente porque a gente não tem a mínima ideia, assim, né, de como o Sampaoli vai escalar o Flamengo. Em relação ao Flamengo e Bahia, vamos entrar um pouquinho. Eu vou pedir para a produção deixar rolando, João, enquanto você fala, deixar rolando no fundo aí os gols, né, do Flamengo contra o Bahia. Até porque, falando em gols, né, João, antes de a gente entrar na partida, olhando de novo o copo meio cheio, se teve uma boa notícia é o Flamengo voltar a vencer uma partida com gols de bola parada, porque o Flamengo estava tendo muita dificuldade defensiva, Estava levando levando muito gol. muitos gols de bola parada, né? Exato, e não estava fazendo muitos, né? A imagem está aí, os gols, né? O Bruno Vilafranca, nosso repórter, estava lá na tribuna, filmou os gols. Né? Esse gol é muito engraçado, João, porque o Matheus França, eu falei isso ontem, o Matheus França ele dá uma de Bruno Henrique comemorando. O Bruno Henrique é meio perdido comemorando o gol, né? E a torcida do Flamengo está lá do lado esquerdo, o Matheus França sai do lado direito. Ele foi Né? para a torcida do Bahia. Foi para a torcida do Bahia. Mas, enfim, eu acho que tem um ponto positivo, porque eu acho que desde que o Sampaoli chegou, a impressão que me dá... a impressão que me dá é que o Flamengo está trabalhando essa bola parada, porque não é o primeiro gol, né? Se a gente lembrar contra o Racing, por exemplo, teve aquela jogada ensaiada do Pulgar cobrando para o Gabigol fazer o gol. Eu acho que nesse ponto, pelo menos, o Flamengo está melhorando e acabou vencendo a partida por conta das bolas paradas, né, João? Eu acho, viu, Alan, que o primeiro tempo do Flamengo foi bom. O primeiro tempo do Flamengo foi bom e reforça algumas teses que eu acho que a cada dia que passa elas vão ganhando força. Por exemplo, o Matheus Cunha, ele está num momento bem melhor que o do Santos. E ele tem que ser titular do Flamengo, né? Não sabemos se ele poderá jogar contra o Fluminense, daqui a pouco vamos entrar nesse assunto, ele é uma das dúvidas, mas o Matheus Cunha, ele tem que ser titular do gol do Flamengo nesse momento. Eu acho que não há nenhuma contestação em relação ao que ele fez no jogo e o Santos depois fez quando entrou no segundo tempo. O Santos realmente não está atravessando um bom momento. E o Matheus França, que você falou aí, que foi comemorar o gol do lado da torcida do Bahia, ele está perdido para comemorar, mas dentro de campo ele está se achando muito bem. Aliás, não só ele, o Vitor Hugo, esses meninos têm que ser titulares do Flamengo. Não importa com quem eles estejam disputando a vaga. Se sejam jogadores históricos, jogadores de nome, jogadores que têm títulos levantados. O tempo passa, a renovação se faz necessária. E eu acho que Matheus França e Vitor Hugo mostraram mais uma vez em Salvador, enquanto estiverem em campo, que têm que ser titulares da equipe do Flamengo. O primeiro tempo do Flamengo foi bom. O Flamengo dominou o meio-campo. O Flamengo levou um gol do Bahia, num gol muito bonito do Bahia, muito bem trabalhada a jogada ali pelo time do Bahia, que envolveu o Thiago Maia, que mais uma vez mostrou que nesse momento é outro jogador que talvez mereça ir para o banco de reservas, e o Pulgar ficar no lugar dele. Eu acho que o Pulgar e o Vitor Hugo têm tudo para compor a dupla de zaga, a dupla de volante titular do Flamengo, né? O Davi Luiz fez o gol, né? Depois saiu machucado, não comemorou. Gol e uma assistência, né? Um gol e uma assistência. Temos que ser justos aqui, o Davi, no sábado, até que fez uma partida melhor das que ele vinha fazendo. Agora, eu acho que algumas coisas estão muito claras, e esse jogo de sábado deixou isso bem aberto, né? Que alguns jogadores merecem ser titulares. E em relação ao que aconteceu no intervalo e no segundo tempo, rapaz, eu fiquei abismado, assim como todos que estavam acompanhando o jogo, né? Inclusive os companheiros que estavam na transmissão, tanto aqui na S1 Live, como na televisão, como no rádio. Ninguém entendeu nada. Eu não me lembro de ter visto um treinador ter feito o que Sampaoli fez no sábado. Ele mudou todo mundo de uma vez só, inclusive o goleiro. Quer dizer, ele nem preservou uma alteração caso alguém se machucasse. Ele já mudou todo mundo. Deu sorte que o Flamengo acabou ganhando o jogo. Agora, o segundo tempo foi muito ruim, né? O Flamengo com 5 jogadores diferentes, e em determinado momento do jogo o Flamengo ficou com 2 jogadores a mais, e mesmo assim o Flamengo, em determinadas situações do jogo, levou o sufoco do Bahia.
Isso é algo que chama muita atenção, né? E vindo um jogo já amanhã contra um time que está apresentando um nível de futebol bem melhor que o do Flamengo, a situação realmente, olha, meu amigo, é claro que é futebol, é clássico, é diferente você jogar uma partida contra o Fluminense e numa competição como a Copa do Brasil sendo eliminatório. O espírito é outro, a motivação é outra. Existem jogos e jogos, isso aí é inegável. Agora, o Fabrício Bruno deu o recado, né? Se cometer falhas que vem cometendo normalmente contra o Fluminense, vai ficar muito difícil a situação do Flamengo.